Olá pessoal, boa noite, boa noite. Só desligar o ar aqui para não ficar ruído. Boa noite para todo mundo que está entrando. Eu vou me apresentar primeiro, né? Eu sou Laís Paz, começando aqui como colaboradora no site do Cultura em Peso. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, né, maravilhosa que está produzindo conteúdo aqui para o Cultura em Peso. E vou convidar agora o pessoal da Vocifer. Eu não sei como se pronuncia, eles vão me ensinar aqui. Tenho essa questão com pronúncia. Boa noite a todo mundo. Vamos lá, manda para os amigos a live. Tudo bom? Olá, Estão conseguindo me ouvir? Que eu acho que o meu fone tudo certo? tá ruim. Tá ouvindo legal? Não, tô te ouvindo legal. O pessoal que está online aí puder comentar também, né? Se tá ouvindo direitinho, mas eu tô te ouvindo legal sim. E você, tá me Beleza. ouvindo, vendo bem? Tá tudo Tá tudo direitinho? jóia. Perfeito. Vou melhorar a minha iluminação. Eu tô na casa da minha mãe aqui, cara, e aí eu não tenho nada meu. Tá tudo no improviso aqui. Vamos Pronto. começar com esse gancho, né? Como que tem sido a quarentena para você? Como que tá nessa adaptação às novas tecnologias, né? Que as bandas Ah, têm passado, né, por essa adaptação. Muitas não utilizavam, né, muito esse recurso, né, de mídia digital, etc. Como que era isso uhum. para vocês? Como que tem sido isso para você também? A gente usava até bem, assim, tivemos que aprender muita coisa, principalmente a parte de produção, fazendo curso, aprendendo. E assim, a quarentena foi péssima, né? Eu tô aqui, assim, depois de 6 meses que eu não via minha família aqui. Então eu consegui uma carona para não precisar pegar transporte, alguma coisa assim, né? Que é em outra cidade e eu vim para cá. Então, assim, é chato, né? Essa parte, né? Infelizmente é um mal necessário e a gente espera que isso passe o quanto antes, né? Porque, poxa, a gente, inclusive, eu brinco que a gente fez o show do fim do mundo, né? Porque fizemos um show no último fim de semana que teve evento na cidade, assim. Depois foi decretado fechamento e tudo, né? Então, felizmente aconteceu isso aí. Então, a gente está buscando aprender o máximo de coisa possível, né? Você também tem banda, Uhum. então você imagina como é que é. Todo mundo na banda agora tem que aprender a gravar, se gravar, a se mixar um pouco, a editar. Quem não sabe editar nada de vídeo vai aprender pelo menos o básico. E a nossa sorte é assim, que tem designer na banda, né? Trabalha com edição também, então essa parte a gente tem um pouco de sorte, mas coitado, ele trabalha também, né? Então não dá para vai fazer um videozinho pro YouTube, pro Instagram, pedir para ele editar, não, aí a gente acaba aprendendo e deu tempo de fazer isso, né? Assim, no começo, né? Depois quando o trabalho engrenou, começou né? Tipo assim, o pessoal entendeu como é que funcionava o home office, o trabalho remoto, aí, nossa, a demanda, parece que eu trabalhei mais do que se eu tivesse presencialmente, né? Não sei vocês aí, mas eu fiquei bem cansado esses dias, tá doido. Não, total, tá todo mundo comentando isso, né? Do quanto parece que tem aumentado, né, a carga de trabalho, pelo menos a carga assim, psicológica mesmo, né, Sim, emocional em nossa. si, em questão das telas também, né, das redes sociais, das mídias sociais, né? Porque era utilizado como auxílio, né? Não como uma Sim, questão principal, agora né? é a ferramenta, é o meio de trabalho, é esse. Tem jeito. Se E você? apresenta, né, para o Ah, pessoal é, que né? tá Ô, pessoal, chegando. desculpa, Eu sou o João Noleto, sou vocalista da banda Vocifer. Nós lançamos um álbum esse ano, fizemos alguns shows. O ano passado fizemos alguns shows abrindo para Noturno, na turnê que teve o Mike Portnoy. Já tá dando spoiler de toda a pauta que eu escrevi. Ih, desculpa, mas eu sou prolixo. Se você não me Pode interromper, falar, eu fico falando aqui pode até. falar, pode falar.
O meu, eu tô Fica à com o olho na vontade. tela aqui, porque eu tô no meio de uma reunião aqui do trabalho também. Então toda hora eu tô olhando aqui. Fala, deixei no mudo aqui, falando, deixa eles falando. Não tem nada não. Sumorinho tem. Bom, e a Vosfer é uma banda de Palmas, Tocantins, né? É formada por mim, pelo Lucas Lago, baixista, o Pedro Cheide, guitarrista, Gustavo Oliveira, também na guitarra, e o Rafael Carvalho, baterista, lá de São Paulo. Nós quatro do Tocantins e o Rafa de São Paulo aí. Tem mais. A banda foi formada aqui no Tocantins mesmo. Muitos anos aí de luta para finalmente desaguar nesse disco aí, que ficou bem legal. Então, com integrantes já fora, vocês já se comunicavam meio virtual? Como que era isso, assim, né? Olha, foi meio doido, né? Porque, assim, a gente gravou o disco, quem gravou o disco pra gente foi o Alex Christopher, que é um grande batera de São Paulo. Ele que gravou o nosso disco, gravou muita banda já. O cara é muito foda. E aí a gente pintou essa oportunidade de fazer os shows com a Nocturnal. Eram dois Uhum. shows, em Brasília e Goiânia, em novembro do ano passado. E aí, o pessoal deu uma boa noite aqui, eu dei uma boa noite aqui também. Não sei o que é isso não, mas... E aí, a gente chamou ele, falou, não, Alex, você gravou o disco, topa fazer os shows com a gente e tal, a gente vê como é que faz, custei aí a viagem e tal. Aí ele tinha a agenda dele, não permitiu, por causa de agenda. E ele indicou o Rafael, falou, mas eu vou te indicar um cara que é muito gente boa, irmão mesmo, assim, tal. Cara, e foi casamento, assim, né? O Rafa topou, comprou a ideia. Nós ensaiamos aqui de Palmas só as cordas e voz, eu botava a bateria lá no PA e ensaiava no clique. Ele fazia o contrário, né? Ensaiava lá tudo no clique. A primeira vez que a gente tocou junto na vida, a primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi no dia do show, na passagem de som. Primeira vez que a gente tocou e foi. Não, o cara é tão bom assim que parecia que a gente tocava. Assim, a química foi tão legal, parecia que a gente tocava anos juntos. Assim, né? Então, o primeiro show já, passagem, a gente numa pilha altíssima, porque o show atrasou, a gente passou som com a galera lá no evento já. Pessoal, eu andava por ali, via um pessoal muito chateado, né? Porque eram 3 bandas de abertura, os caras, pô, atrasou e tal. Né? Aquela coisa. A gente, meu Deus, velho, vão matar a gente, né? Meu, nossa, tal. Aí na passagem já deu para ver um pessoal prestando atenção, e no show, na hora que a gente tá no palco, esquece, né? Acha um que tá gostando ali e faz o show para ele, mas felizmente todo mundo Total. curtiu. Tinha um pessoal de cara fechado assim, com os braços cruzados na primeira música, na segunda já tava assim, na terceira Sempre tem, né? já tava curtindo. E aí Goiânia foi melhor ainda, né? Porque já foi o segundo show, aí a gente já se encontrou ali. E apesar dos pesares, foi, nossa, foi incrível. Assim, foi um aprendizado, né? Porque a gente viu tanto que não é tão necessário assim você ter todo mundo morando tal. Quando você se dedica, quando você é o mais profissional possível, você consegue fazer um excelente trabalho, né? Mesmo com limitações geográficas, né? Quando todo mundo estuda, né? Na minha banda a gente fala de dever de casa, né? Exatamente, Quando todo mundo faz esse dever de casa, dá pra fluir, né? com certeza. É o mínimo, né? Poxa. E o Rafa tirou o repertório super rápido. Lógico que era um show de abertura mais curto, né? A gente não tocou o disco todo. Né? Ó, o Dani Maza entrou aí. O Dani Maza tava lá, Felipe, filmou os shows pra gente. Uns dias vamos ver se sai Vamos esse material ao acenar vivo. pra ele. E assim, poxa, o cara, o Rafael é brilhante, assim. E a gente, assim, modéstia à parte, né? Os guitarristas, baixistas aí, nossa banda, galera comprou a ideia, ralou e a gente fazia, colocava a bateria no PA lá, contava 1, 2, 3, 4 no clique. Vai, teve que gravar, não teve? Então, foi a mesma coisa. E aí só definiu, usava esses ensaios mais para definir performance, né? Organizar o show. Tanto que aí o show em Palmas que a gente fez, aí o Rafa veio antes, que aí foi show completo, né?
2 horas de show a gente fez. E aí, show de lançamento mesmo, oficial, aqui na nossa cidade. E aí a gente veio ele veio uns 2 dias antes, a gente ensaiou 2 dias antes do show. Um ensaio só, 2 horinhas de ensaio, acabou, né? E pronto. A gente ficou já, o céu é o limite agora. Pessoal que quiser mandar pergunta aí, fica à vontade. Quiser interagir no chat aqui, a gente vai lendo aos poucos. E conta um pouco pra gente, né, sobre a arte, né, do álbum, né, aquilo é uma cobra, aquilo é uma víbora, É, aquilo é uma serpente. Eu fiquei assim, aquilo é o quê? é uma Entendeu? entidade. É uma É a entidade. Então, conte-nos sobre a lenda da Boiúna. É Boiúna, né? Boiúna, isso. Bom, a Boiúna, na verdade, existem várias lendas. A gente pegou esse compilado, né, e transformou e fez a nossa interpretação, né, de uma forma que qualquer pessoa consiga depois entender, assim, quem não as letras são em inglês, né? Então, o maior desafio foi, inclusive, manter o sentido com outro idioma, porque a origem é indígena das coisas, né? Então, os nomes são de Uhum. origem indígena. Então a gente tomou algumas licenças poéticas. Mas, enfim, a Boiúna é essa cobra gigante, né? E aí o pessoal fala que ela fica embaixo de uma igreja aqui, uma igreja em Natividade, eu acho, em Tocantins, ela fica ali embaixo. O rio Tocantins, dizem que foi feito pelos sulcos que ela deixava, o rastro dela, né, que ela era gigante e se formou o rio ali. E aí tem o lado da Boiúna que protege, que protege a natureza, essas coisas, né? E também tem a Boiúna Má, né? Tem histórias que falam que ela afunda embarcações. A igreja não, catedral. Obrigado, professor. Ela afunda embarcações, ela tem os olhos de fogo. Tem histórias que conta que ela vinha à margem do rio, sequestrava uma índia que tivesse lá e levava embora. Então, é riquíssima a história. Eu, inclusive, recentemente eu descobri, conversando assim com o pessoal em grupos de WhatsApp, assim, que uma pessoa do Rio de Janeiro falou, olha, aqui, não sei se era no Rio mesmo, mas tinha uma rua ou era um bairro chamado Boiúna, no Rio, né? E lá tem outro significado, assim, é mais esse lado é como se fosse uma mãe natureza, assim, sabe? É mais nesse Uhum. sentido. Aqui no norte já é essa coisa mais feroz, assim, né? Mas aí a gente pegou esses diferentes pontos de vista e transformou cada um em uma faixa, né, em uma música, mas que tem uma certa sequência, costura uma certa história. Algumas músicas não têm ligação direta com a lenda da Boiúna. Aí teria ligação também com algumas lendas indígenas, contos, histórias, cultura, né? Culturas e folclores, assim. Uhum. Então, a gente pensava nos elementos que eram mais comentados nas histórias da Boiúna. Então, a Boiúna reflete, a pele dela reflete a luz da lua. Então, fizemos uma música contando a origem da lua sob uma das óticas indígenas, que existem várias, né? Lógico, não é ipsiliteris o que está lá, a gente fez uma Uhum. adaptação, né? Também contamos a origem da noite, e essa tem ligação com a Boiúna, que a primeira música que se chama Release the Night é porque a filha da Boiúna ia se casar e a noite, ela ia dar a noite de presente de casamento para a filha dela. A noite ficava dentro de um caroço de tucumã, um fruto aqui. E aí a Boiúna entregou essa semente para umas criaturas lá, uns bichinhos entregarem para a filha da Boiúna. E eles ouviam o som da noite lá, os grilos, as coisas, e despertou a curiosidade, quebrou o caroço e a noite saiu de lá, né? E deixou tudo escuro. E a Boiúna se sacrificou para dividir o dia e a noite. O esposo dela virou a ave que chama amanhã, né? Que você ouve o galo cantando, alguma coisa nesse sentido, mas lá era outra ave, eu não lembro qual era agora. E ela trazia a noite. Então formou esse ciclo, né?
Então, nesse sentido, a gente fez uma adaptação dessa história, fez outra já seguindo dessa história da Índia, né, que eles sequestram para a Boiuna ser uma, tipo, a esposa dela. Fizemos depois, descrevendo uma batalha entre uma tribo e a Boiuna, que a gente chama de Rivers Lord lá, né, que depois lançou uma maldição, e depois fizemos outra, Primal Clash, que é um épico do disco, falando do disco inteiro aqui, eu vou lembrando, eu vou falando. Pode falar, fica à vontade. E aí a Primal Clash, ela conta a história do Cobra Norato e Caninana, que são dois filhos gêmeos da Boiuna também. É como se fosse um yin yang, sabe? Então tinha uma cobra, né? A Caninana era maligna, fundava barco e tudo. O Cobra Norato, ou Norato, era mais bondoso, né? Só que ele levava a culpa, as pessoas tinham medo dele por causa da irmã, né? E aí eles travaram uma batalha, né, para acabar com isso, né? Ele teve que matar a própria irmã para não acabar com as maldades dela. Então, a música é dividida em 3 partes, né? Ela tem uma introdução que faz um flashback da batalha da Índia que teve os filhos da Boiuna. Depois fala da Caninana, né, que é a cobra maligna, e depois se encerra, tem um interlúdio apresentando o Honorato, que seria a parte mais bondosa, mas até uma baladinha colocada lá no meio, e se encerra mesmo na batalha, bem speedzão ali, pancada, que é para acabar, um dos dois tiveram que morrer, né? E aí vai, depois aí cai para Up on the Hills, que o pessoal gostou muito dessa música, eu achei até surpreendente, assim. A gente não tinha a intenção dela ser uma música de trabalho. Lógico que ela é mais simples, ela é mais pop, assim, vamos dizer, mais heavy metal clássico. Mas eu fiquei muito feliz porque ela conta uma manifestação cultural típica do Tocantins, que é a queima dos tambores, que acontece na atividade de Itaquaruçu. Antes acontecia no sábado de carnaval, eles mudaram agora para não chocar mais, mas é legal porque não é uma lenda da Boiuna, mas uma das etapas dessa manifestação se chama a Caçada da Boiuna, que tem um boneco de cobra gigante, como se fosse um boneco de Olinda, e tem uns bonecos gigantes também. Então tem cantoria, a cobrona vai andando pela cidade, pelo Itaquaruçu é um vilarejo. Fica no município de Palmas, mas é um distrito, né? 45 minutos do centro, assim, pertinho, e tem mais de 80 cachoeiras, é um lugar cheio de misticismo, assim, é muito legal lá. E no final, depois tem a Caçada da Boiuna, vem umas mulheres cantando, trazem uma coroa de flores e depois vão para queima dos tambores mesmo, assim, é fogo, a queimar o couro do tambor, esticar e tal, porque essa queima é uma queima de purificação, né? Então, assim, é muito legal, é muito bonito. E eu fiquei muito feliz, assim, o pessoal ter gostado bastante dessa música, né? E ela se chama Up on the Hills porque Itaquaruçu fica no alto da serra mesmo, assim. Então, a altitude, até a temperatura lá é bem menor. Tocantins é quente, lá é uma ilha de temperatura baixa, assim. Adoro lá. E como que foi para vocês, assim, quanto banda, né, quanto o pessoal que trabalhou na produção do álbum, né? Como que perpassou para vocês esse interesse, né, tão grande, né, da mitologia indígena e do folclore, né, regional, a ponto de vocês trabalharem um álbum, assim, né, de se debruçarem, né, nessa mitologia, nessas histórias? Como que foi isso para vocês, sabe? Como ele não está aqui, eu vou parafrasear o baixista, né? Que ele que trouxe essa ideia. Toda boa ideia começa numa mesa de bar. E aí a gente conversando, assim, no saudoso Espetão da 71, que a gente vai bastante lá, um bar. É um bar simples, assim, mas que é bem agradável, né? E aí o amigo nosso comentou, sabe, vocês podiam falar de algumas lendas e tal, porque vocês querem tocar power metal, heavy metal e não tem dragão, não tem nada aqui dessas coisas, né? Não faz sentido. Sabe, não tem cavaleiro, qual que é a lógica, né? Eu respeito, né? Assim, banda brasileira que fale sobre isso, mas eu não acho
também fica meio avulso, né? Apesar de eu ouvir, quando eu coloco o Emerald Sword do Rhapsody lá, eu fico doido aqui, querendo esfaquear todo mundo aqui, mas... A boiuna se tornou o dragão brasileiro. Exatamente. Né? Maravilhoso, adorei. E aí veio essa ideia, a ideia era fazer uma música, né? Assim, e a gente acabou estudando tanto, né? Falou, meu, dá para fazer um disco, né? Inteiro, pelo no mínimo um EP aqui, sabe? Poxa, nossa, dá para fazer mais, na verdade. Tem muita coisa assim, porque como a gente extrapolou a boiuna, a gente foi falar de outros elementos, da noite, da lua, da chuva, da constelação do Cruzeiro do Sul, tem a Hummingbird fala do Cruzeiro do Sul. Então, se você pegar esse universo, ele é infinito, a nossa cultura ela é infinita. A gente tentou se limitar, né, para, né, botar o pezinho no chão e trabalhar a boiuna e a região norte do Brasil, né? O máximo que a gente puder trazer da região norte, a gente vai colocar. E foi isso. Então, acabou sendo muito prazeroso e enriquecedor, né? Porque a gente aprendeu muito. Muitas pessoas daqui, não sei se vai ser surpreendente isso que eu vou falar, mas as pessoas do estado não conhecem as histórias da boiuna, sabe? Então, assim, foi muito interessante, né? A gente tentou fazer um projeto para levar isso até para algumas escolas estaduais, para mostrar, sabe, isso devia ser ensinado pelo menos no ensino público devia ser ensinado, sabe, nas aulas de história, cultura local, né, regional, que é tão bonita, é tão marcante, tem cantos, tem tudo no Brasil é muito percussivo, né? Então, poxa vida, é tão legal, é tão bonito. E que bom, assim, que a gente conseguiu fazer um trabalho que, realmente, ó, a Ana falou, o brasileiro não conhece sua própria cultura, e isso é verdade, né? A gente tem conterrâneos. Eu, particularmente, né, eu nasci em Tocantins, mas eu fui criado, morei no Maranhão, morei em Goiás, aí eu voltei para cá em 2012. Eu não conhecia, né? Então, mostraram isso pra gente, eu fui ler e falei, cara, que coisa fantástica, sabe? Por que eu não conhecia isso? Né? É isso que a gente tem que se perguntar. Por que a gente não conhece nossa própria cultura, né? E é uma forma também de ser poxa, mostrar para o mundo, né? Até o pessoal pergunta por que canta inglês, aquela coisa, né? Mas é uma forma de mostrar para o mundo que a gente não é só, né, estereótipos de brasileiro, né? De samba, futebol, essas coisas, né? E conta um pouco, assim, do processo de criação, né, e produção do álbum. Como que foi? Bom, demorou. Porque a banda sofreu muitas reformulações, assim, né? O conceito, a primeira música que eu escrevi, eu estava no Canadá fazendo um intercâmbio, aí a gente tinha definido esse conceito já, falei, não, vamos fazer. Aí eu escrevi a que seria hoje The Curse of Rivers Lord Parte 2. Foi a primeira canção que eu escrevi. Ela inicialmente era gigante, assim, porque a gente queria contar tudo numa música só, né? Como falei que ia ser tudo era primeiro uma música. Falei, não, vai ser uma música da Boiuna, sei lá, né? Porque aquela coisa, fazer single, porque a gente é quebrado e tal, não sei o quê. Enfim, não sabia um monte de coisa, né? Já. Isso em 2014. Então, imagina. A gente lançou o disco em 2020, né? Foram 6 anos. A gente gravou em 2018. Gravamos em 2018, 2019. O primeiro single foi em 2019. Então, nesse período todo, nós fizemos, acho que no máximo 2 músicas que estão lá no disco, a Rivers Lord 1 e 2. A gente fazia algumas em shows, assim, sabe? E aí a banda foi se modificando, até que a gente conseguiu, né? Quando o Pedro entrou, depois tinha entrado o Christian e saiu no final, assim, mas ele participou de algumas composições. Foi, assim, trabalho de referência musical e referência literária. Então, felizmente, né, o Pedro entrou na banda
com um arsenal de ideias, assim, que o Gustavo e o Rafael entraram depois que o disco estava pronto, tá? Então, eu vou me ater aqui a quem participou mesmo das composições, né? Uhum. Então, eu pude focar na parte melódica e lírica. Então, isso ajudou bastante. E o Lucas também na parte lírica, né? Ele trazia muita referência e muita referência também na parte de harmonia, porque ele ouve muita música popular. O Lucas a gente fala que é uma banda de brega metal, assim, aquele brega do Pará, ele é muito Uhum. fã, ele ouve muito Nação Zumbi, então muita dessa parte tribal, vamos dizer assim, essa referência do norte e do nordeste, o Lucas trouxe, né? Tanto que tem literalmente groove de brega mesmo, assim, brega do Pará, calypso, essas coisas assim, nas músicas lá, estão lá, pinceladas de alguma forma, né? E lógico, tem referência de baião, forró, essas coisas, né? Então, foi muito bom. Depois acho que o Pedro entrou em 2017, 2018, não lembro, 2017, eu acho. Aí a gente fez, na verdade, a pré-produção, quando o Thiago entrou em contato com a gente, né, perguntou se podia produzir e tal, a gente fechou lá com o Thiago, a gente tinha 3 músicas, eu acho, 3, 4 músicas. A gente falou, não, vamos fazer um EP e tal. O Thiago falou, não, faz o disco, 10 faixas e tal, vamos fazer, eu produzo, e etc. Mais da metade do disco, ou seja, 6 faixas a gente fez em 3 meses. Assim, tudo certinho, né? Que a pré-produção foi EAD, né? Hoje ia dar certo, né? Mas a gente já fomos precursores aí, porque a gente gravava ensaio, mandava pro Thiago, aí ele dava o espetáculo dele lá, tira isso, porque o primeiro disco, né, a gente quer fazer uma coisa grandiosa, assim, né? Não, aí todas as músicas tinha meia hora lá, não, corta tudo aí, ó, tira tudinho, e eu acho que ele foi bem assertivo nesse sentido. Hoje eu acho ótimo porque eu consigo ouvir, eu mesmo ouço o disco, assim, o que eu faria diferente, assim? Pouca coisa. Talvez eu cantaria melhor, porque nervosismo bate, primeira gravação, né? Então, assim, a produção foi Uhum. demorada, mas foi primorosa, assim, valeu muito a pena. E como que foi, assim, esse contato do Thiago, né? Do Thiago Bianchi que fala? Bianchi, Bianchi, Thiago né? Bianchi, isso. Essa relação do Thiago, né? E a experiência lá no estúdio dele, né? No estúdio Fusão, como que foi isso para vocês? Muito louco, né? Porque você ouviu o cara na tua adolescência toda, assim, e ele te chama pra gravar um disco, né? Foi incrível. E foi assim, foi meio que do nada, né? Na verdade, quem procurou a gente foi um produtor dele lá que trabalhava lá no estúdio, né? Que entrou em contato com a banda no Facebook e mandou lá a mensagem, falou, galera, eu ouvi, tinha no SoundCloud, né? A gente tinha umas demos, nem foram pro disco. Talvez vá pro próximo, porque a gente tá planejando coisas. Tinham umas demos e tal, e falou, galera, vocês não estão afim de gravar e tal. Aí a gente olhou assim, nem respondemos, ignoramos. Não, isso aí é pegadinha, porque o que mais tinha, cara, era a gente mandava e-mail, você ia ver uma, né, falando, nossa, adorei o som de vocês, venham, vamos produzi-los e não sei o que. Fala, não, sai fora. Aí o cara insistiu, montou um grupo do WhatsApp lá, e aí eu vi quem tava no grupo, né? Thiago Bianchi, eu falei, é nada. Eu nem sabia que era o estúdio dele, assim, eu falei, gente. Aí fizemos uma reunião no Skype, todo mundo da banda, assim, fomos conversar, né? Um tete a tete virtual aí. E aí a gente contou, ele falou, tá, qual que é a ideia de vocês? A gente contou, tá, Boiuna, não sei o quê, quais são as referências, tal, 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 tal. Ele, cara, vamos fazer esse disco, né? Vocês estão em que fase? Ele gosta de pegar uma banda que não tem praticamente nenhuma composição pronta, né? A gente já tinha umas 4, né? Para fazer a pré desde o início. Aí
Mas ainda assim deu super certo, né? Das outras pra frente, a gente fazia a música, terminava a música, mandava pra ele. Terminava, terminava e mandava, terminava e mandava. E aí vinha o feedback, etc, né? Então, assim, foi muito legal. Depois fomos lá, ficamos... Meu Deus, eu não lembro. Tô ficando velho. Acho que uns 12 dias. Foi quase 2 semanas lá no estúdio, gravando, sabe? Uhum. Pesado. Começava de manhã, saía de madrugada, né? Tomava chazinho lá, apanhava, porque arrancou sangue da gente ali, viu? Foi brincadeira, não. E Foi como que tudo foi o ginger. lançamento? Vocês lançaram primeiro um single, né? Isso. Antes, como que foi isso? Vocês escolheram, como foi a reunião assim, da banda para entrar nesse consenso, sabe? Todo mundo concordou, todo mundo. Como que foi isso? Eu tô rindo do Pedro aqui, porque ele tá falando que a gente ficou 5 dias lá gravando sem comer. Na verdade, tinha comida, gente. Não é isso. É que, ai meu Deus, ai meu Deus. O chat aqui tampou tudo. Bom, consegui. Não, tinha lá a Roberta, a esposa do Thiago, fazia almoço pra gente, era uma delícia. Fazia lanche. Pô, eu acho que eu fiz foi engordar lá. Mas é porque gravava às 8 horas direto, aí teve um dia que a gente pediu uma pizza e o Pedro tava gravando uns leads. Só fazer um parêntese aqui. E o Pedro gravando os leads. Não, vamos gravar os leads aqui rapidão. Não, rapidão, rapidão. A gente pediu as pizzas. Não, beleza, Pedro, é rapidão. Rapidão de 4 horas, assim. Foi umas 4, 5 horas. Ele Nunca é sentindo cheio de... rapidão. E não podia entrar nem na sala lá com lanche lá. Não, não, trem fedido aqui, sai daqui, depois ele come. Aí tivemos que esconder pizza lá para ele poder jantar. Isso que ele tá traumatizado. Não, mas a escolha do single foi assim. Lançamos um single em 2019 da música Hummingbird. Uhum. Assim, a gente Que teve lyric video, né? Isso, teve lyric video. Na verdade, foi um período, porque o disco era para ter sido lançado em 2019. A gente teve um probleminha aí de RH, e aí atrasou, tiveram outras situações também. Eu falei, poxa vida, mas cara, a gente precisa lançar alguma coisa, sabe? E juntando a situação com tudo, assim, a gente teve outros problemas pessoais também. A gente acabou escolhendo essa música pelo significado dela, né? De orientação. A gente escolheu até casou, né? Eu acho que se existe alguma coisa aí, um misticismo, alguma coisa maior, mas casou do lançamento poder ter sido no equinócio de primavera. Então, deu tudo, tudo, como é que fala? Tudo deu certo para esse lançamento acontecer nessa data. Né? O lyric ter ficado pronto, porque foi feito. Esse lyric vídeo não demorou um mês para ser feito. Foram duas, 3 semanas assim que 2 pessoas fizeram. Um dirigiu e o outro fez mesmo, tá na mão ali, as animações, tudo, que é o Valber e o Adriano. Sempre, toda entrevista eu falo, porque eles compraram a ideia, olha só que louco, deu bem nas férias deles, as férias do trabalho deles, né? Então, assim, eles puderam dedicar tempo do descanso deles para ficar full time trabalhando esse disco, os render lá com ventilador, ar-condicionado nos computadores lá para poder não pegar fogo em nada, Saindo né? fumacinha lá. Uma loucura. E assim, deu super certo. Falei, cara, é para ser mesmo. Lançar esse single. E também, logo em novembro, a gente saiu em turnê, né? Então, esse single parece que ele foi... Nossa, parando para pensar agora, foi muito mágico isso, né? Poxa, a música fala do Cruzeiro do Sul, que você busca orientação olhando para as estrelas, né? Ele parece um beija-flor no céu, na primavera, que tem o céu limpo, né? E para os indígenas ele também tinha essa função de orientação, tá? Desde toda a cultura primitiva se orientava olhando para as estrelas, né? E a gente estava no momento assim de buscar orientação mesmo, assim, de olhar para o céu e falar, meu Deus, me ajuda alguém, né? E aí
beija-flor de fogo aí, apontou uma direção pra gente e a gente foi, deu super certo. E teve inspiração pro Lyric, assim, sabe? Teve norteamento pro Lyric? Como que foi isso? Ou vocês falaram, ó, vê aí vocês o que Não, que a vocês vão gente. fazer? Bom, a gente falou assim: tem que ter um Cruzeiro do Sul, né? Alguma referência ao Beija-Flor e tal. E a parte, porque teve uma direção técnica, né, do Adriano e tal, e uma direção artística do Saulo, que é um amigo nosso também, que ele é um excelente roteirista, ele tem muita ideia visual boa, assim, sabe? Então ele deu aquela noção de paisagem, a paisagem que tá ali no Lyric é o Cerrado, aqui do sul do Tocantins, centro-oeste, sabe? Então você tem ali Palmeira do Babaçu, né? Você tem um rio. É a mesma coisa de você. Se você vier por aqui, na região de Goiás e sul do Tocantins, você vai ver exatamente aquilo ali. Até um pouco do norte do Tocantins também. Até se você for um Jalapão, o Pedro falou, eu já ia dizendo. No Jalapão, que é um parque estadual lindo, não sei se você já pesquisou sobre, que é uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade de ir lá, que geralmente tocantinense não vai lá, não, que é caro, né? Assim, é igual ter piscina em casa, né? Você nunca usa. Mas, assim, quando tem as dunas do Jalapão, e essas dunas têm um pequeno rio, assim, que a água bate na canela, assim, que ele foi assoreado por causa da areia das dunas. E aí você vê, cara, quando eu tive lá, eu falei, gente, é a mesma fotografia do lyric da Hummingbird. Incrível. Então, assim, foi uma forma a orientação que a gente deu foi essa, né? Assim, tiveram essas ideias, foi um brainstorming, né? Olha, tem que fazer sentido, né? Tem que mostrar uma orientação, aí mostra o beija-florzinho guiando lá, indo para o céu e tal. E a parte de paisagem veio com esse brainstorming, né? Que o Saulo contribuiu, roteirizou, o Adriano dirigiu a parte artística, né? Conseguiu fazer, essa animação vem para cá, essas coisas aí que eu não entendo muito, não. E o Valber fez a parte técnica de desenho de animação, que eles trabalham em produtores de vídeos, cara, são 10. Então, basicamente, foi isso que norteou aí a produção desse lyric. Então partiu todo mundo depois daqui ir lá, conferir o Lyric Video. É... E vocês abriram 2 shows, né, pro Noturno? Uhum. E teve Isso, que participação do Edu e do Mike Portnoy. Conta um pouco isso pra gente, como que foi isso? Que experiência é essa? foi doido, né? Primeiro, a gente, sei lá quanto tempo, mais de 3 anos sem tocar ao vivo, sem fazer show. Né? Sem baterista e tal, aí teve toda aquela história do baterista que eu mencionei no começo, dei spoiler. Mas a ver naturalmente, né? O Noturno ia fazer essa turnê, a Redemption Tour, que é gigantesca, foi no Brasil inteiro. Olha, difícil ver uma banda nacional assim, com cacife para fazer uma turnê desse tamanho. O show que foi, né? Porque era tinham as bandas de abertura, mas a Noturno em si, ela teve lá o Edu, né? Você mencionou. O show era dividido em dois, assim, vinha Noturno, depois o Edu, depois vinha o Mark Portnoy, e eles faziam Adrenaline Mob, Dream Theater, um monte de coisa lá. E uma música da Noturno também que ele gravou, né? E aí, assim, o convite veio naturalmente, né? Já tinha esse contato com o Thiago. Eu falei, vocês toparem, faz aí, arruma uma bateria aí, dá um jeito e vamos para cima. E a gente conseguiu fazer Goiânia e Brasília. Como eu falei, o nervosismo tinha tudo para dar errado, né? Olha só o Hummingbird de novo aí. Tinha tudo para dar errado. A gente não tinha ensaiado, não tínhamos baterista, assim, ensaiado presencialmente com baterista, né, e tal. A gente passou pelo aquele furacão no começo, então tava todo mundo extremamente inseguro, anos sem tocar ao vivo, todo mundo morrendo de medo, assim, sabe? Nossa! E felizmente foi um dos melhores shows que a gente fez, assim, os dois, né? Nenhum vai superar o que a gente fez aqui em Palmas, né? Que esse foi de lavar a alma, assim. Mas Conta pra gente por quê. aproveitar.
Ah, porque assim, né? Heavy metal é difícil em qualquer lugar, né? E aí você tá num lugar que não tem, né? A maioria das bandas aqui de metal são de extremo. E todas, cara, maravilhosas. Scarne, Trator, amo todos. A gente tem esse hábito de ir um no show do outro, mas não tem show do um do outro. Ficou muito tempo sem ter nada, sabe? E outra coisa, geralmente quando tem, como é uma música de nicho, acaba sendo um mini festival, vai, tocam 3, 4 bandas no mesmo dia ali, né? E a gente ousou fazer um show de lançamento nosso, né? 2 horas de show. O Scarne abriu pra gente, né? Né? Fazer na parceria mesmo, né? Os caras fizeram, a gente. Contrapartida que a gente deu foi que a gente ia gravar o show, filmar e tudo, a gente fez a filmagem deles também, né? Que era o mínimo que a gente podia fazer e o mínimo que a gente conseguia fazer. E a gente só conseguiu também por causa desse coletivo do metal que a gente formou aí, porque, né, de novo, Adriano, os meninos, Miller, Saulo, cara, todo mundo se juntou para fazer esse show acontecer. Isso que foi legal, porque a gente tentou vender esse show para produtora, sabe? Para alguns produtores e tal, para ver se alguém topava fazer, porque a gente tinha que trazer o Rafael de São Paulo, aí programar a filmagem, sabe? Eu queria só me preocupar com o que eu tinha que fazer no palco, né? Organizar a filmagem e cantar. Eu não queria olhar ingresso, não queria, sabe, fazer bilheteria, porque é extremamente cansativo. Eu estava muito preocupado, né? Semana do show até adoeci, assim, foi loucura. E aí ninguém botou fé não, né? Não, esse show aí, porque assim, queriam fazer, mas não nas condições que a gente queria, sabe? Com palco, no melhor palco da cidade, no melhor som da cidade, né? Um palco que tocou Matanza, Blaze Bailey, Blaze? Ou foi Blaze? Acho que foi. André Matos, CJ Ramone, todo mundo tocava lá, sabe? Quando tem show grande em Palmas, Brujeria, toca lá, no Tendências, né? É o melhor palco, sabe? Tinha muito festival lá e tal. Só que ele tem o custo, né, de ser o melhor. Só que o Porcão lá, o dono, ele fez, cara, quase de graça. A gente só pagou mesmo a diária da galera lá, sabe? Do operacional dele. Só. Foi muito barato, né? Só que a gente não tinha essa bala na agulha. Então a gente fez até um financiamento coletivo, né? E conseguimos, não tudo, né? Mas mais de um terço do custo de tudo, de passagem, de som, a casa, técnico de som, que a gente um road, né, e tal, tudo, a gente conseguiu custear quase tudo. O merchandising a gente bancou e levou lá e vendeu, né, assim, então foi sucesso, cara, foi um show, acho que uma casa pequena, acho que lá cabem 600 pessoas, pequena é grande, né, sei, um bar, né, bar de rock, 600, 500 pessoas, deve ter dado uns 400 pagantes, assim, sabe? Fora a galera porque muita gente do financiamento coletivo nem de Palmas era, sabe? Só ajudou mesmo pela banda, né? Inclusive os brindes deles lá estão tudo guardadinhos, todos guardadinhos com o nome. Alguns de Palmas eu nem entreguei ainda por conta do distanciamento, né? Não pude levar. Uhum. Mas, cara, se a gente não tivesse feito, teria dado certo. Entendeu? Pela quantidade de gente que foi, assim. Era, poxa, e aqui o Vosfer é uma banda que ela já foi, assim, momento de desabafo aqui, ela já foi meio negligenciada na cidade, assim, sabe? O pessoal não chama a gente pra fazer nada. Eu não sei porquê, né? Bom, não sei, mas é uma banda que existe desde 2014, né? Eu toco com o Lucas desde 2013. E muita gente só ouvia falar da gente, assim, né? Quando teve o show, a gente tava morrendo de medo, porque falou, se ninguém gosta da gente, não vai ninguém nesse show, mas vamos fazer só pra gente filmar mesmo, tirar foto, né? E fazer pra quem for lá, explodir os miolos de quem for lá, né? E lotou, assim, foi, sabe, a galera cantando as músicas. O disco foi lançado em janeiro, o pessoal cantando refrão, sabe, de música que não tem nem clipe. Porque geralmente, assim, quando tem um lyric, tem um clipe, né? O Poder Hills a gente fez um videozinho lá.
até das imagens do show da Noturno. E a galera cantando. Cara, foi emocionante, assim. De verdade, foi incrível. Eu, infelizmente, teve logo em seguida esse distanciamento, mas, cara, quero muito fazer outro. Eu acho que vai dar super certo. Eu acho que foi um aprendizado para todas as bandas assim de metal do estado, assim, sabe? De que é possível, né? Muita gente que não ia aos shows porque era novo demais, ou não tinha dinheiro, ou quaisquer que sejam os motivos, hoje elas conseguem ir. O pessoal cresceu, o pessoal amadureceu, todo mundo tem sua vida. Eles têm condição de ir, sabe? Eu vi isso, os meninos dessas bandas que eu falei de extremo, eles fizeram um evento no ano passado. Não lembro muito bem onde foi, não, mas lotou, assim, que veio gente de outras cidades assistir, sabe? E aquilo ali já me inspirou. Falei, cara, vai dar certo. O meu medo é porque seria, né, 2 shows, né? O do Skarner, que é uma banda grandiosa, eu recomendo. Quem gosta de technical death metal, quem gosta do death, né, vai curtir demais o disco dos caras. Skarner é muito boa. O Heresia também. Então, assim, são bandas que eles têm público aqui. Eu falei, não, vamos chamar os caras do Skarner, porque no pior cenário vai vir os fãs deles, né? Os fãs deles. E aí Uma, veio todo mundo. o Matheus Marques comentou que o show foi maravilhoso, exatamente profissional e de alta performance. Sinto orgulho desses caras. Matheus é um lindo. Guitarrista de mão cheia também. Quero ver as bandas aí ressurgirem e surgirem. Né? É isso que eu ia perguntar, né? Já que você falou bastante da cena, né? Eu ia perguntar como que é a cena daí, né? Tanto da sua cidade quanto do estado, como que é? Tem uma cena unida, não tem? Tá se unindo, tá modificando, como que tá? Ela já foi muito grande, assim, dentro das proporções do Tocantins, sabe? De ter aqui, as 3 maiores cidades tinham bandas muito boas. Infelizmente, alguns debandaram. E eu espero que elas retomem, né? Eu acho que isso está acontecendo. Isso extrapolando o Tocantins também, em algumas cidades do Pará, o Pará tem bastante banda já, mas longe de Belém, assim, tinha um festival em Conceição do Araguaia, chamava Lua Grande, era um festival de 3 dias de rock, sabe? Na beira do rio, assim, era incrível. Infelizmente acabou, eu espero que ele volte o mais breve possível, né? Não acabou por causa do Covid, não, acabou muito antes. Uhum. Infelizmente, né? Que era uma incubadora de bandas ali, sabe? E assim, aqui até 2015, 16, vai, ainda tinha um movimento de rock pesado interessante, sabe? Que dava para fluir. Eu não sei, bom, vários motivos, né? Às vezes a pessoa, banda não dá futuro, essas coisas, ou sei lá o que que acontece, ninguém quer investir nesse aspecto e aí morreu. O que tinha de cena de rock, que tem de cena de rock é mais rock alternativo, indie, stoner, essas coisas, né? E aí tem bastante movimento até, a galera. E é assim, né? Muito desse movimento é porque também não tem outra coisa para fazer, né? Então, quem quiser encarar esse desafio, banda boa tem. Modéstia à parte, tem a minha, mas tem outras também, né? Quem quiser encarar esse desafio, cara, é um nicho de mercado, sabe? Pegar e produzir evento profissional mesmo, porque é outro aspecto. Aqui teve muito movimento, assim, de falar, vai fazer rock na praça, cara, todo mundo leva os ampli junto e toca, que eu acho importantíssimo. Isso é muito importante, mas isso não tem que ser para sempre, não tem que ser só isso. Não deve ser só isso. Né? As bandas precisam aprender a fazer um show mesmo, o mais profissional possível. Eu falo isso porque eu ainda não considero a gente uma banda profissional, porque a gente não vive disso. Eu não vivo de música, eu acho que na banda só o Rafael que vive de música, que ele é professor de música, né? Tem escola lá em Bugaçu, então ele é realmente músico, é o único. Eu sou professor de engenharia, outro estudante, o Lucas é publicitário. Então, assim, a gente ainda não é profissional, mas a gente quer ser. A gente almeja ser. Então a gente faz as coisas da forma mais séria e correta. Quando uma banda vem de fora para cá, né, ela tem um rider técnico
que não é um exagero, e o pessoal acha que, oh, meu Deus, ele tá pedindo água no camarim. Meu Deus, É ele tem que água, né? almoçar. Além do cachê, ele quer almoçar. É tipo assim, sabe? Que Os caras, loucura. o cara é mó Ninguém estrela, come. velho. É. Ô, o cara é estrela, ele quer tocar num palco, velho. Olha que estrela. É assim. Então, assim, tem que acabar com isso, a mentalidade, entendeu? De que underground é banda ruim, é som cagado. Muito pelo contrário. O underground, ele é grandioso, né? Todas as bandas que a gente é fã passaram ou estão no underground, sabe? É difícil, honestamente, qual que tá com gravadora aí que não seja o Angra ou Sepultura? Sei lá, poucas, né? Sei lá, o Nervosa tem gravadora, das mais Uhum. novas. Mas, pô, você conta nos dedos, né? E ainda assim, mesmo que tenha o contrato com a label, tem onde que é o show? Quem que organiza os shows? É o pessoal do underground, cara, né? Então, assim, Ó, poxa, tenta fazer o teu máximo. A gente viu, a gente mostrou que isso é possível, que é rentável, sabe? Que no pior dos piores cenários você vai empatar, você vai gerar entretenimento para, poxa, para os teus conterrâneos, sabe? Você junta com teus colegas para mandar música, para sacar som e tal, para tocar, fazer jam. Pô, você quer ir num show da hora também com eles, né? Falar, vamos sair para um show à noite, só tem o cover do Legião. Pô, não dá, sabe? Não tem mais, o rock morreu. Morreu nada, sei que tá falando bosta aí. Então, assim, agora, como que você vai gerar esse engajamento se o produto não entrega o que a pessoa quer ver também, né? sim. Então, esse é meu ponto. Aqui eu fico de cara, eu gosto muito de enaltecer assim, meus amigos, assim, porque eles merecem. O Heresia e o Skarner, a galera sai do bairro mais longe que tem lá, pega ônibus e vai ver o show dos caras, você vê o engajamento que eles têm nos shows, sabe? É incrível, assim. A galera, pá, e a banda de deathcore, eu nem sei o que a Heresia é, mas o Skarner é death metal, mas o Heresia é rock pauleiro aí. Mas a galera vai, então assim, é possível, sabe? Tem mercado, tá? Não quero viver de banda, mas, velho, dentro da tua cidade, a tua banda tem que acontecer, sabe? E da melhor forma possível. É muito prestar atenção também o que você consome, né? Porque tem muito a galera do underground que só consome bandas de fora, É, né? De outros isso acontece muito. países. Você não consome o underground. Então você acaba sendo do underground, produzindo para o underground, mas não consumindo o underground, É, né? isso é Então muito quem verdade. consome, né? E se você não consome o underground, quem consome? Então, por isso que o tempo todo eu falo Você viu aqui, né? Eu já mencionei as Sim, bandas aqui diversas vezes, porque, cara, né? Não adianta. E é engraçado, né? Porque às vezes a banda já extrapolou o underground e pega as meninas do Nervosa lá e tal, que pô, iam tocar no Wacken, infelizmente sim. deu esse piriri mundial aí, pandemônio. O povo falando merda, sabe? Desmerecendo. Sabe-se lá quanto, eu não sei, porque eu não sou fã, né? Não acompanho assim, mas eu imagino pelo meu trabalho há quanto tempo elas levaram para chegar onde chegaram, entendeu? E é isso que tem que ser respeitado. Isso tem que ser feito, você enquanto banda, você não pode desistir, porque metal é paixão, metal é amor. Não vai, vou fazer metal, ficar rico, tocar. Não, você não vai ter outro Iron Maiden nunca na tua vida. Pode desencanar disso aí. E você, enquanto consumidor, você tem que dar valor nisso aí. Inclusive, é interessante até você saber a origem da banda para, poxa, falar, cara, de onde esse pessoal saiu? Sabe? Você vai. Eu olho isso às vezes e falo, cara, não tinha nada, o pessoal saiu lá não sei de onde, fazendo esse som aqui, porra, animal, cara. Quem diria? Aqui no interior tinha uma cidade chamada Gurupi. É das três maiores cidades lá, mas é interior, sabe? Tinha uma banda chamada Discórdia lá. Os meninos encerraram a banda, mas era uma banda de metal sinfônico, assim, meio prog, sabe?
Eu falei, cara, uma banda dessa no interior do Tocantins, os caras tinham um material gravado excelente. Eu falei, meu, não era pra ter acabado, sabe? E, poxa, por que que a galera não bota pilha pra voltar também? Porque eu acho que tá todo mundo vivo, tá todo mundo com saúde, todo mundo na mesma cidade, tendo condição de tocar, era pra estar tocando, era pra estar produzindo, era pra existir, sabe? Eu acho que tudo é um processo. Você quer dar o passo maior que a perna e acaba, né, desistindo porque você acha que tem que saltar um abismo, mas você não escalou a montanha ainda direito, né? Então tem que ter perseverança mesmo. E a galera tem que entender, né? Quem consome tem que dar valor nisso. Porque é muito fácil, né? Se todo mundo fosse rico, já chegasse, pagava para tocar no Rock in Rio, rapidão, o cara, por um ano de banda, tá fazendo turnê na Europa aí. A gente sabe como é que isso acontece, né? Aí fica, poxa, é fácil fazer isso. E ainda assim, eu diria que não cai É no gosto da difícil, né? galera. Porque Assim. como que vai, como que pode chegar até o consumidor, né? Mas se esse consumidor vai continuar consumindo, Você não tem esse controle desse engajamento aí. Então cara, você falou, tem que consumir o underground mesmo, assim, né? olha, nós estamos Felizmente chegando tem esse. aqui, Ah, já acabou. Fala. estamos chegando aqui a 56, a 57 minutos, né? 60 minutos, o Instagram corta. E eu queria te agradecer, né, em nome da equipe Sim, aqui do Cultura em Peso. E queria que você falasse, né? Finalizasse aí, pedindo pra galera ir lá assistir o Lyric, assistir o clipe, né? Que tem clipe, com gravações ao vivo, né? Muito maneiro mesmo. isso. E é isso. Fala as suas redes sociais, as redes sociais da banda, o canal no YouTube, pra gente ir lá daqui a pouquinho. Vamos lá assistir, vamos lá ouvir, vamos lá consumir. Beleza. Vamos. Pessoal, então, muito obrigado, Cultura em Pedro. Obrigado, Laís, pelo convite. Foi de supetão, assim, mas deu super certo. Bem legal o papo. Eu falei que eu sou prolixo, se deixar eu falo até amanhã. Mas vão lá no YouTube, YouTube/Vosfer Metal, Facebook/Vosfer. Tem o nosso Lyric, tem um clipe, webclip lá da Up on the Hills, com imagens ao vivo. Em breve vai sair um ao vivo mesmo. Tem o nosso acústico Boiúna na Toca, que a gente fez em parceria com a Fundação Cultural de Palmas. Ficou bem legal, as músicas todas repaginadas, e no final tem uma música inédita, tem explicação sobre cada música ali. Então, muito assim, diversificação de ritmo, participação especial. Ficou bem interessante, assim, dentro das nossas limitações, que a gente teve 5 dias para fazer tudo aquilo ali, áudio e vídeo. Então, eu acho que fiquei bem orgulhoso desse trabalho. Assistam lá, confiram. O Instagram vocês já estão aqui, @Vosfer. E é isso, né? O Twitter também, Vosfer Metal, quem usar o Twitter. E, novamente, muito obrigado. Espero ser convidado de novo aí para bater mais um papo, fazer uma parte 2. Esse acústico aí é qual o nome mesmo? Boiúno o quê? É que eu já Boiúna quero na ver agora. Toca. O Boiúna Boiúna na na Toca. Toca. Vamos Isso. lá, galera. Vamos lá ver o vídeo. Foi uma forma que a Fundação Cultural fez para incentivar os artistas, né, nesse momento de isolamento, né, tinha que quarentena, distanciamento, para fazer uma arte em casa, né? Então, lá teve, além de música, teve, não no nosso canal, lá na Fundação Cultural, aí teve curso de aquarela, teve outras apresentações de shot, forró, tem tudo lá, tudo que for relacionado à arte tem lá. Nossa, que interessante. Ainda tem uns minutinhos, então fala mais aí desse vídeo que adorei Então, essa ideia. entrem no site da Fundação Cultural de Palmas e aí vocês vão ver que tem esses cursos, né? Tem algumas artesanato, aquarela, tem música, tem forró, até teve o Trio Bacana, já fui muito show deles, assim, que é forró pé de serra, sabe? Bem legal, eles fizeram também. Vai ter todos os vídeos, vai ter a gente, o Boiúna na Toca. E falando do Boiúna na Toca, assim, já que eu tenho alguns minutinhos, ou um minutinho, não sei o tempo de fala. 5 segundos. Então, pessoal, tchau, obrigado. Fica aguardando a Tchauzinho, parte 2. pessoal. Boa noite.